O ministro do Supremo, Dias Toffoli, derrubou a decisão do Tribunal de Contas da União que suspendeu o pagamento de quase R$1 bilhão em benefícios a juízes federais. Com isso, os magistrados voltarão a receber o adicional por tempo de serviço. Por meio do chamado quinquênio, os juízes voltarão a receber automaticamente um aumento salarial de 5% a cada 5 anos. O privilégio estava suspenso desde 2006, mas foi retomado no ano passado por uma decisão do Conselho da Justiça Federal, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora, em consequência do pagamento retroativo, cada magistrado vai embolsar até R$2 milhões. A Advocacia Geral da União deverá recorrer da decisão do ministro Dias Toffoli Pioto, com uma canetada. O ministro do STF, Dias Toffoli, então derrubou uma decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, e retomou o pagamento desse penduricalho, desse privilégio do Poder Judiciário, conhecido então como quinquênio, que pode custar para todos nós aqui quase R$1 bilhão, 870 milhões. E de novo, nós estamos falando de um setor que hoje precisa se explicar ao país, que é a justiça brasileira. Em que pese o fato de nós estamos falando aí de juízes de primeira e segunda instância, mas que decisões chegam nas cortes superiores em Brasília e que há completa... Sabe que ser juiz, eu não vou... Olhando só para o lado técnico, ser juiz hoje de primeira e segunda instância é quase que um trabalho nulo, porque decisões baseadas tecnicamente em lei, ou seja, na Constituição, no Código Penal, são simplesmente revistas por um entendimento normalmente inovador, não no sentido bom da expressão, por uma corte superior, ou seja, o STJ ou mesmo o Supremo Tribunal Federal. Quando a decisão do STJ não agrada, aí ainda vai para o Supremo Tribunal Federal, bom, daí até monocraticamente se decide. Mas esse caso agora nós estamos falando novamente, de onde vem exatamente toda essa... O porquê que está se pagando tudo isso? Faz sentido? É justo? É claro? Num país que tem problemas hoje, sobretudo de gasto público crescente. Agora, vamos lá. Qual é a mensagem que o Congresso brasileiro deu no final do ano passado ao presidente Lula, até o momento, naquele momento eleito, recém-eleito? Aprovou-se 170 bi de fura-teto. Qual é a mensagem que o governo Lula, neste ano, deu ao país inteiro? Gasto, mais gasto, mais gasto, com o ministro Haddad da Fazenda tendo que buscar receita de todo jeito. Ou seja, asfixiando a economia brasileira com aumento de receita de todo jeito. Bom, essa é a consequência. E virão outros, tá? Não vai parar por aí. Virão outros poderes ou outras associações ou reclamações para de novo aumentar. Mas é sempre assim, vai tirar dinheiro da sociedade, que já está asfixiada por um governo que não consegue ter medidas razoáveis, que fossem minimamente razoáveis para retomar o crescimento econômico de forma sustentável e baseado em ideias próprias, não no que sobrou do governo passado, que esse sim teve êxito. Pois é, Silvio, vale lembrar que a classe dos magistrados hoje no Brasil já goza de 60 dias de férias, agora a volta do quinquênio, e cada magistrado pode receber até R$2 milhões de pagamento retroativo com essa decisão do ministro Dias Toffoli. Pois é, Paula, os números estão aí, o juiz, a figura do juiz, o juiz que custa muito caro para o pagador de impostos, para o Estado. Mas eu queria comentar especificamente a figura do Dias Toffoli depois que o presidente Lula assumiu o poder. O Toffoli voltou a ser o Toffoli. A mão amiga parece que reapareceu. São decisões como essa, logo depois do início, quando começa o recesso do judiciário, ele se sente à vontade para dar uma canetada como essa que custa R$1 bilhão. Ele, por exemplo, também anulou todas as provas contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, no âmbito da Lava Jato. Toffoli é o maior destruidor, é o homem que joga a pá de cal, a pá de cal da Lava Jato. Isso eu não vou me aprofundar aqui em assuntos de leniência que sei que trataremos na sequência. Mas todas essas canetadas estão sendo tomadas a toque de caixa depois que o presidente Lula
assumiu o poder, ou melhor, quando o presidente Lula foi eleito já no ano passado. Então, a figura do Toffoli, que entendeu que precisava voltar a se submeter ao seu ex-patrão Lula, porque foi advogado do PT, foi advogado ligado ao José Dirceu, a Advocacia Geral da União, foi Lula, né, foi o PT que o conduziu ao Supremo Tribunal Federal. Ele precisa voltar a se dobrar. Então é importante a gente prestar atenção no papel que o Toffoli está se prestando de uns tempos para cá, e daqui a pouco a gente fala sobre outras decisões dele.